grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobe mais um tom pra mim. Isso. Quão grande eu cantarei. Será que você pode erguer as tuas mãos e declarar isso a Ele? Aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, domínio, poder, majestade. Diga sobre todo nome. Erga as tuas mãos, declare isso, vamos. Sobre todo nome, tu és digno. Declare isso. E eu cantarei quão grande. Diga sobre todo nome. Vamos, aumenta a tua adoração. Vamos. Sobre todo nome. O nome dele está acima de tudo. Tu és digno. Tu mereces a nossa adoração. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande. Isso. Diga para ele o que você veio fazer aqui. Nós não viemos por causa de homens. Nós não estamos aqui porque não tínhamos outro lugar para ir. Nós viemos erguer um altar de adoração. Oh, quão grande. Diga sobre todo nome. Levanta as tuas mãos, diga isso, vamos. Sobre todo. Ele é o nome que está acima. Tu és digno. Tu mereces o louvor. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos, as duas. Diga isso. Porque ele vive. Oh, Jesus. Temor não há, mas eu bem sei. Diga, mas eu bem sei, mas eu sei que a minha vida, aleluia, está que é vivo. Só quem reconhece que ele está vivo, aplauda o nome dele. Mistura esse aplauso com glória a Deus, com aleluia. Se você é batizado, fala na língua dos anjos aí. Mas eu bem sei, eu sei. Está na mão de quem?
Tá nas mãos do meu Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Aproveita que você está em pé. Oh, aleluia. Se vocês quiserem descansarem, comer um pastel, um hambúrguer, para ti te digo, o teu descanso não é aqui. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Quem encontrou, diga eu. Diz assim a palavra de Deus: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. Até no deserto vou abrir um caminho, e rios no ermo. Olha para essa mulher que está do teu lado. Não fala com preguiça que dá raiva, fala com ânimo. Você não tem noção de como ela chegou nesse culto? É porque ela é especialista em confundir o diabo. Está toda maravilhosa, aleluia, com rubi roso na olheira, glória a Deus. Quem é do black está de pomada, glória a Deus, de weed care, não é assim? Quem é do liso está de prancha, passou até fritar, aleluia. Quem é do cacho está de salão line, glória a Jesus. Eu sei tudo, tá? Quem vê ela sair de casa não diz que ela está na guerra. Você não tem noção. Se ela contar para alguém, a pessoa vai dizer mentira. Então quando você fala com ânimo. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para te dizer que chegou o tempo de aceleração na tua vida. Não desse jeito não. Fala para Deus te trouxe nessa conferência para dizer que não vai chegar. Chegou. Oh meu Deus, alguém crê comigo? Põe a mão no teu coração. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Oh Senhor, o que nós acabamos de ler agora não foi uma revista, foi a tua palavra. E a tua palavra é a tua boca na terra. E aquilo que a tua boca fala, as tuas mãos executam. Pai, como igreja, como servos da tua casa, te pedimos, fale conosco uma vez mais. Não é o que a nossa carne quer ouvir, mas aquilo que o Senhor projetou para esses dias. Pai, no nome de Jesus te pedimos, fica à vontade para curar, para libertar, para transformar, para renovar, para batizar, para salvar. Declaramos, Pai, que devolveremos a Ti a glória, a honra, o louvor, o domínio, a majestade, porque é tudo teu e a ti pertence. Declaramos que os teus anjos ministradores têm total liberdade de descer e subir nesse lugar. Fica à vontade, Pai, para fazer aquilo que lhe apraz, e a glória que lhe é devida será devolvida a ti. Faça aquilo que está no teu coração. Eu sou tua, o povo é teu, e estamos aqui para a glória do teu nome. Manifesta uma vez mais o teu poder por intermédio da tua palavra, e devolveremos a glória que lhe é devida, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo. Quem concorda e acredita, diga amém. Amém. Se assente funcionando, vai. Eu não vou demorar. São 8h57. Meia-noite 57 a gente termina. Tá repreendido. Tu é a primeira a ir embora. Pega a bolsa e ainda manda no zap pra amiga. Corre que o Uber tá chegando. 3 minutos. Olha pra cá. Eu amo esse texto. Assim como eu amo a palavra de Deus. E um dia, lendo
esse texto, lendo essa palavra, o Espírito Santo trouxe uma clareza, uma revelação ao meu coração. Sabe aquele dia que você vai ler a Bíblia e, óbvio, como sempre, o Espírito Santo fala com a gente, mas tem dia que ele sacode a gente, sabe? Do lugar de acomodação, do lugar do comodismo. Então, foi nesse dia. Eu amo a palavra de Deus desde a minha infância. Eu sou filha caçula de 5 filhos da minha mãe, de um casal de pastores. Meu pai era um homem de Deus e já dorme no Senhor, mas minha mãe é viva, serva do Deus vivo. E eu me lembro que a gente não podia brincar, não podia ir para a rua, nada, em antes fazer o devocional. Tinha que ler a Bíblia, tinha que orar, ainda tinha que adorar e depois falar o que entendeu. Aleluia. E teve um dia que eu falei pra minha mãe: ai, que coisa chata, todo dia, mãe. Aí minha mãe me fez entender: você não come todo dia? Aí eu, Então, quando você come, você alimenta o teu, aí eu, corpo. Então, quando você ora, lê a Bíblia e adora, você alimenta o teu espírito. Então tem que alimentar todos os dias. Catuca essa irmã que está do outro lado, pergunta para ela: tá entendendo ou tá fingindo? Que daqui de cima eu vejo um olhar tipo assim: é verdade, essa palavra é para Cláudia. É para Cláudia, mas é para a gente também. E foi na minha infância que eu aprendi a amar a Jesus e a palavra de Deus. E esses dias, lendo esse texto, o Espírito Santo trouxe uma clareza no meu coração. A Bíblia diz que o povo de Israel, o povo de Deus, foram levados cativos para a Babilônia. E você conhece a história, e quem não conhece vai ficar sabendo. Só que o que eu amo em Deus é que quem lê pensa que Deus está conduzindo o povo ao exílio porque Deus os odeia, porque Deus quer se vingar, porque Deus quer oprimir. Não, pelo contrário, Ele é amor. E não só amor, Ele é Pai. Então, quando Deus conduz o povo cativo ao exílio, Ele não leva para fazê-los sofrer. Só tem um único sentido e motivo pela qual Deus vai conduzir o povo ao exílio. Primeiro, porque os ama tanto que não quer que eles se percam mais do que já estavam. E também foi a forma que Deus encontrou de trazê-los de volta ao centro da sua vontade. A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele foi levantado por Deus nesse tempo. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que vai declarar e profetizar acerca da vinda do Messias, a vinda de Jesus. Ele também vai ser boca de Deus para o povo exilado. Então, no capítulo 43, Isaías está falando com o povo que entrou no exílio e já sabia, eles o quê? Já sabiam que aquele exílio tinha começo, meio e... Isso. O próprio Deus estabeleceu. O próprio Deus falou como seria. Eles sabiam: nós estamos entrando, mas essa situação não é definitiva, vai passar. O problema é que quando nós estamos num tempo de dor, num tempo de luta, nós achamos que tudo é para sempre, não é assim? Mais alguém ou só eu? Mais alguém? Vou vir morar em Osasco então. A gente entra numa luta e a gente fala: Deus, pelo amor de Deus, Deus, eu vou morrer, não, dessa eu não saio viva. Não é assim? Uma cena, um espírito de Maria do bairro que entra na gente, né? Porque chorar é com a gente. Meu marido fala assim: amor, vocês têm muita lágrima. Eu falo: não é lágrima, a gente tem uma caixa d'água. Foi o que Jesus disse para a samaritana, né? É o rio que brota aqui, ó. Preste atenção. A Bíblia diz que o profeta vai ser usado para que o povo entendesse que o Deus que os colocou ali e disse que os tiraria, não mudou de ideia. A palavra dele continuava de pé. Então Deus vai usar a boca do profeta para trazer à memória do povo que aquilo que Deus falou a respeito deles
continuava de pé. Tu pode lembrar isso para essa mulher que está do teu lado? Se é um homem, lembra também. Fala: o que Deus te disse, continua de pé. Fala: Deus não mudou de ideia, e a promessa dele não perdeu a validade. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu queria 10 para crer nisso. Vai se cumprir. Eu fui procurar acerca da origem, ou melhor, do texto original. E olha o que a Bíblia judaica diz: parem de viver dos acontecimentos passados, de cismar com o passado. Faço algo novo. Faço algo novo. Isso está surgindo, vocês não perceberam? Estou preparando uma estrada no deserto e rios em terras áridas. Preste atenção. Um dos resgates de Deus para o seu povo naquele tempo era arrancar, remover o espírito de idolatria. Deus não quer que a nossa vida, a nossa aliança com Ele, seja baseada em obrigação e medo. Deus quer um relacionamento. A Bíblia diz que o profeta vai ser usado para falar com o povo, e o Senhor me deu algumas lições já há algum tempo nesse texto. Eu quero compartilhar contigo. Quem deseja, diga amém. Amém. Primeira coisa, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, está dito. Se Ele prometeu, vai fazer. Se Ele falou, vai cumprir. Ele é Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que nesse tempo de novidade, nesse tempo de aceleração, o passado só serve para ser lembrado se ele te empurra para o futuro. Como assim, Raquel? O povo era saudosista. Eles estavam exilados, mas ficavam lembrando. Você já viu gente assim? Não, porque evangelho era de 1903. Não, igreja boa era a igreja do tempo de Voilda, aleluia. Igreja boa era do tempo, olha, eu era criança, igreja pequena. Você já viu gente assim? Aqui em Osasco não tem, só no Rio. Raquel, você está dizendo que eu não tenho que lembrar? Pode, deve. Só que o passado, ele só serve para ser lembrado se ele te empurra para o futuro. O passado não é para você ficar agarrada lá atrás. O passado não é para você ficar preso lá atrás, como se pudesse reviver aquele tempo. Olha para essa mulher que está do teu lado e fala: tu não pode mudar o passado, mas pode definir o teu futuro, tomando a atitude certa no presente. Isso. Olha o que o profeta diz para o povo: não vos lembreis das coisas passadas. O que ele está dizendo, Raquel? Solte o teu passado. Se não te empurra para o futuro, esquece. Se não alimenta, não faz a tua alma regozijar, esquece. Olha para tua amiga e fala: não é esquece, é esquece. Existem pessoas que passam anos e anos da vida agarrada em dores do passado, agarrada em pessoas do passado, agarrada em coisas que lhe fizeram no passado, agarradas em frustrações do passado, agarrada em mágoas do passado. Só que o passado só pode ser bênção para você se ele traz cura, se ele traz ânimo, se ele te abençoa. Fora isso, esquece. Faz assim para tua amiga, ó. Esquece. Segunda coisa, aleluia, aleluia. O Espírito Santo me disse: Raquel,
só dá para ficar, ou melhor, não ficar, mas reter o passado se ele te acrescenta em algo. E o que é acrescentar, Raquel? É fazer crescer. Tem alguém comigo no culto ou estou sozinha? Como eu descubro, Raquel, se o que Deus tem para mim, ou melhor, se o passado que eu vivi, eu posso abandonar ou reter ou segurar? Te acrescenta em alguma coisa? Te faz crescer em alguma coisa? Ou isso te diminui, te faz retroceder e paralisar? Se te paralisa, vai ter que abandonar. Se isso te machuca, vai ter que deixar para trás. Se isso te fere, é papai que está dizendo, deixa lá atrás. Segura a mão dessa mulher para ela não fingir, saber que é com ela que Deus está falando. Fala, foi papai que te trouxe essa noite para te dizer, deixa esse peso para trás. Deixe essa dor para trás. Deixe o que te fizeram para trás. Fala para ela, chegou um tempo de aceleração. E fala, esse peso não combina com o destino que Deus tem para você. Se eu fosse você, aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Segunda coisa, no tempo de aceleração, no tempo dessa novidade que Deus está trazendo, tem um conselho do céu para nós. Qual, Raquel? Não se torne aquilo que fizeram ou o que falaram de você. Vou repetir, tá fingindo que não viu, né? Vai ser legal, eu vou repetir. Não se torne o que falaram ou o que fizeram com você. A Bíblia diz que o povo já não tinha mais ânimo, eles não tinham mais força, eles não tinham mais expectativa. O povo que foi levado como escravo, e como todo escravo, eles se submeteram a tudo o que exigiram. Só que o que o povo esqueceu, eles se esqueceram, que eles estavam como escravo. Eles não eram escravos, eles eram filhos de Deus. Olha para essa mulher, Raquel vai ter que falar, tem que. Fala com ânimo, fala para ela, você não é o que você está vivendo. Não fala desse jeito não, eu saí do teu lado, que isso? Fala com ânimo, fala, você não é o que você está vivendo. Você não é o que fizeram contigo. Fala, você é filha de Deus. Filha de Deus. Filha de Deus. Aleluia. Olha o que o profeta diz. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Considerar é o mesmo que carregar, é o mesmo que gerar, é o mesmo que nutrir. Tem mãe aqui? Que isso, amiga? A gente está cansada, mas está viva. Tem mãe aqui? Eu falava para as irmãs lá na salinha, lá em cima. A pastora está cansada. Eu falei, menina, deixa eu te explicar. É que eu sou mãe de 3. Então o que me cansa não é nem o aeroporto. O que me cansa é ter que catar piolho, botar de castigo, separar a briga, botar de joelho, levar na escola, repreender demônio. Sai em nome do corpo dela, sai em nome de Jesus. É isso que cansa. Uma moça disse uma vez, filho dá trabalho. Eu falei, não, filho não dá trabalho, filho é o trabalho, e é o melhor trabalho do mundo. Coisa séria. A gente está cansado, mas a gente está viva. Tem mãe aqui? Considerar é o mesmo ato de uma grávida que come e a criança se alimenta por intermédio de nós, pelo umbigo, não é isso? É isso, gente? Me respeita, tem 4 anos que eu liguei, aleluia. A criança só se alimenta se a mãe
Considerar é a mesma coisa. Só vai se fortalecer se você alimentar. Tem alguém comigo aqui? Ressentimento é a mesma coisa. Só cresce se você alimentar. Mágoa é a mesma coisa. Só cresce se você der danoninho. Tem gente que dá sopinha, carninha desfiada para mágoa, para o ressentimento, para o ódio. Tem coisas na nossa vida que cresce e não é diabo. O diabo está revoltado com a gente. Ele está dizendo assim, essa parte não sou eu não, é ela. Eu não é, gente. Eu estou falando de você, não estou falando de mim, amiga. Coisas que eu dizia para Deus, Senhor, não sei porque que eu odeio aquela peste. Alguém já pensou isso? Já. Vai confessar, meu, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E eu orava, você não está entendendo, eu orava, fazia campanha, Deus, me ajuda a amar aquele capiroto. Até que o Espírito Santo falou, Raquel, o dia que você deixar eu trabalhar em você, você vai perdoar. Segura a mão dessa amiga, fala para ela, não disfarça, que é com a gente que Deus está falando. A gente pensa que para perdoar alguém vai vir uma pombinha branca no canto do nosso quarto e vai pousar no nosso ombro e vai dizer, filha, perdoa aquela diaba. Não, Raquel, é exercício, é igual musculação. Obrigada, querida. Todo dia, todos os dias. E eu me lembro que num tempo de muita dor, alguém aqui já viveu perseguição sem causa? Vou vir morar em Osasco, não? Não tem ninguém? Alguém? A perseguição sem causa, ela tem duas finalidades: te deixar maluco e depois te matar. Porque te enlouquece a ponto de você parar e falar, Jesus, o que eu fiz para essa pessoa? Não é assim? Alguém? Eu já fiquei até pensando, será que nas outras vidas... Tá repreendido. Senhor, será que eu fui patroa dela e eu batia? Não, porque buga a nossa mente. Você fala, Jesus, o que eu fiz? E uma vez eu perguntei a uma pessoa que desabafava comigo, e essa pessoa perseguia a outra. Aí disse, eu não suporto fulana. Pra quê? Foi falar comigo, aleluia. Pastora, eu quero um conselho. Aí eu não aguento. Aí eu, não aguento o quê? Eu não vou com a cara de fulana. Eu falei, lógico, porque Deus deu cada cara para cada um e com a própria cara. Não, porque eu não aguento. Eu, ela me irrita. Eu falei, não, pode falar. O que ela te fez? Não, ela só me irrita. Eu falei, não, o teu problema é que ela está viva. O teu problema é que ela existe. O teu problema é que você queria ter a vida dela e não pode. Tem alguém comigo no culto? Quem te persegue não persegue porque você fez, te persegue porque você está viva. A tua existência incomoda, porque na verdade a pessoa queria a tua vida. Como não pode, ela quer que tu morra mesmo. Catuca essa amiga, fala para ela, mas tu não morre. Fala para ela, a tendência é só melhorar. Fala para ela, vamos ficar maravilhosa até que o Senhor venha. Você não morre. O ressentimento não te mata. A perseguição não te mata. Não te mata. Preste atenção. Nem considereis as coisas antigas. O que Deus está falando com a gente é o seguinte: é hora de abortar essa dor. É hora de expulsar essa dor. É hora de eliminar essa situação. Porque isso não te acrescenta, só te adoece. Segura a mão dessa mulher. E não segura na ponta não, quem segura na ponta é falso. Para com isso. Segura a mão inteira, para com o nojinho. Tu nem pegou Covid na igreja? Tu pegou no mercado que tu ia todo dia, tu sabe? Eu ia todo dia, só para bater perna. Comprava de quilim. Aí meu marido falava, meu amor, você foi ontem, tá no Covid. Eu dizia, eu tenho que ir de novo, esqueci a carne. Olha aqui. Segura a mão dela com ânimo. Não segura de qualquer jeito. Fala para ela, foi o Senhor quem nos trouxe aqui para nos dizer: chega. Fala, Deus te trouxe aqui para te transicionar, para te acelerar,
para o tempo que Ele tem. Fala, e nesse novo tempo, ressentimento não entra, angústia não entra, fofoca não entra, inveja não entra, falta de perdão não entra. Fala, é aceleração, aceleração. Eu queria alguém para crer comigo aqui. Eu preciso correr, há uma graça de Deus aqui. Nesse tempo de aceleração, nesse tempo de novidade, escute isso aqui. Esteja atenta aos sinais de Deus. Olha o que o profeta disse para o povo. Eis que faço uma coisa. Aí ele diz assim: porventura não a percebeis? O que Deus quer falar, Raquel? Ele já está falando. Eu já comecei a manifestar a minha glória. Vocês não viram? E talvez você está sentado no teu lugar dizendo: Raquel, como é que pode? Como é que o povo não viu? É porque quando se está agarrado ao passado e ao que nos fizeram, você não consegue mesmo enxergar o que Deus está fazendo do nosso lado. A gente não consegue ver. Porque o ressentimento não deixa, a mágoa não deixa, o ódio não deixa. Deus está dizendo: eu já comecei a cumprir. Eu já comecei a manifestar. É você que não está vendo. Oh, eu sinto Jesus aqui. Existem dores que a gente enfrenta, existem guerras que a gente enfrenta, que é tão grande, que o favor de Deus está se manifestando do nosso lado e a gente não enxerga. Por quê, Raquel? Está amarrada na dor, estamos amarradas naquilo que nos fizeram, estamos amarradas no luto que sofremos. E quantas vezes o Espírito Santo me disse: Raquel, oh aleluia, a minha mão já está agindo, solta esse passado. Raquel, eu já comecei a cumprir, abandona o que te fizeram. Raquel, eu já comecei a trabalhar, só que você só vai enxergar se abandonar o passado. Seja profeta para essa mulher que está do teu lado. Fala: foi o Senhor que nos trouxe essa noite. Fala para ela, para nos curar, para nos libertar, para nos acelerar. Fala para ela: não ficaremos presos ao passado. Ele já começou a fazer. Ele já começou a fazer. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em Orabanda Labachúria. Eu sei que haverá Erequia Chouria. Ouça a voz, Deus te dá escape, livramento. Eis que porém um caminho no deserto. No tempo de aceleração de Deus para a tua vida, no tempo da novidade de Deus para a tua vida, Deus fará milagres antigos em novos cenários. Tem alguém para receber isso aqui? Deus fará milagres antigos em novos cenários.
Porque o que Deus fala com o povo é o seguinte, lá no versículo 16, do mesmo capítulo, ele diz assim: assim diz o Senhor, o mesmo que fez um caminho no mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Aí o 18 diz: esqueçam o que se foi, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Quando Deus fala assim, eis que porei um caminho no deserto e rios em terra seca, é Deus dizendo: o mesmo que foi poderoso para abrir caminho no mar, é o mesmo que abre caminho no deserto. Fala para essa mulher que está do teu lado, fala: para Deus é só uma questão geográfica. Fala: mas o milagre é o mesmo, o poder é o mesmo, o Deus é o mesmo, a glória é a mesma, a manifestação é a mesma. Para Deus é o seguinte: deserto e mar é a mesma coisa, é só uma visão de ótica. Deus nos trouxe essa noite para dizer: o mesmo que fez em 2010, faz em 2025 de novo. O mesmo que fez em 2020, em plena pandemia. Como pode eu e você esquecermos de um Deus que nos sustentou em meio a uma pandemia mundial? Gente morrendo de um lado, gente internada do outro, gente entubada do outro, e você intacta. Ah, Raquel, mas eu peguei. Ah, Raquel, eu fui para... Só de você estar viva, só de eu estar aqui de pé viva. Olha para essa mulher que está do teu lado e fala: ele é o mesmo. Fala: ele é o mesmo. Fala: o cenário muda, Deus não. Os tempos mudam, Deus não. As estações mudam, Deus não. O mesmo que fez lá atrás manifesta poder de novo. Fala para três à tua volta: o Deus que fez no passado faz de novo, é poderoso para fazer de novo. Deus usa a boca do profeta, eu já estou terminando, e ele diz assim: eis que porei caminho no deserto. No tempo de aceleração, no tempo novo que Deus está trazendo para nós, olha o que o Espírito Santo me disse: eu colocarei diante de você uma saída que antes não existia. Eu tenho algumas amigas que já foram para Israel, foram em Dubai. Tu já foi em Dubai? Tu já viu um deserto? Amiga, nem que seja de foto, nem que seja no livro da escola. Quem já viu? Na internet, aleluia. Quem vai para Dubai? Isso, quem vai para Dubai? Que uma coisa é a gente passar calor em São Paulo, outra é a gente passar calor em Dubai. Quem vai para Dubai? A gente com aquele lencinho na cabeça, aleluia. E eu estou emagrecendo, tá, irmã? Para o camelo não me fazer passar vergonha. Porque eu já vi vídeo que a pessoa senta no camelo e o camelo não levanta assim, ó. Tá repreendido, a gente não vai passar essa vergonha não, tá? Em nome de Jesus. Deserto é assim: você coloca o pé, tá lá a pegada, basta um ventinho, você olha para trás, não tem mais nada. Não tem, nem precisa uma tempestade de areia, um vento. A areia é tão fina, tão sensível, uma brisa já remove a pegada do lugar. Então o que Deus está dizendo para o povo é: lá atrás eles ficaram 40 anos dando volta no deserto, e o que levou anos, eu, Senhor, vou diminuir em dias, meses,
horas, porque agora você não vai caminhar baseada na tua bússola, no teu Waze, no teu aplicativo. Eu vou colocar um caminho debaixo dos teus pés, e o teu papel vai ser caminhar sobre o caminho que eu estou traçando para você. Segura a mão dessa mulher que está do teu lado. Tu não tem noção de como ela entrou aqui. Segura a mão dela, segura cheia do Espírito Santo. Fala: Deus vai botar um caminho diante de você. Fala para ela, fala: ele sabe que não tem jeito. Fala: ele sabe que humanamente falando não tem saída. Fala: mas ele é a saída, ele é o caminho, ele é a porta, ele é o que você precisa. Vai. Eu sinto a glória dele aqui. Alguém vai te olhar e vai dizer: como você chegou? Oh, aleluia. Você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Mas como que conseguiu? Não tinha jeito. Você vai dizer: ele colocou um caminho. Não é possível. Alguém te ajudou. Você vai dizer: então, foi ele. Eu falava no carro para a querida que nos trouxe, eu falei: as pessoas não querem ouvir que o nosso segredo é Deus. Elas querem uma receita. E que receita que a gente vai dar? Que a única verdade que a gente carrega é Ele. Tem lógica tu tá viva depois de tudo que você viveu? Tem lógica? Tem lógica você tá de pé com essa carinha linda me olhando, maravilhosa, com cara de milionária? Tem lógica? Tem lógica você ainda conseguir sorrir depois de todas as dores que enfrenta, depois de tudo que já enfrentou? Tem! Qual é o teu segredo? Deus. É Ele que te levanta todos os dias. É Ele que não permite que o inimigo da tua alma destrua a tua história. É Ele que não permite que o suicídio conclua o projeto, que o diabo conclua o projeto. Quer te matar, quer te destruir. É o Senhor. O teu segredo é o Senhor. A tua receita é o Senhor. A tua porção é o Senhor. De fato, não tem jeito. Você já viu aquelas pessoas super otimistas? O que é a pessoa super otimista? É a pessoa que foge da realidade. Uma vez uma amiga, minha mãe estava internada em 2011, e o médico disse que ela faria a cirurgia, mas ele não garantia, ela tinha 1% de chance. 1% de chance de sair viva. E eu me lembro que na época eu não tinha filhos, já era casada. Eu casei em 2009, e dos meus irmãos eu era a única. Eu estava na faculdade, mas não tinha filhos, então eu tinha mais disponibilidade de ficar com a minha mãe no hospital, e eu ficava por mais tempo. Depois de uma semana tentando fechar um diagnóstico, o diagnóstico foi fechado e o médico falou que faria cirurgia. Na hora da cirurgia, eu virei para os meus irmãos e falei: gente, eu vou para o carro dormir. E a minha irmã mais velha, que é advogada, braba: Raquel, você vai dormir? A minha mãe na cirurgia. Eu falei: então, não vou ser eu que vou operar. Se eu não dormir, ela vai estar viva e eu que vou estar infartada. E eu me lembro que ela desesperada: não é possível, vamos ficar aqui orando. Eu falei: eu estou orando há 7 dias. Agora eu vou esperar Deus concluir o milagre que Ele disse que faria. Irmã, ou a gente anda por fé, ou a gente não vai suportar. E eu me lembro que eu tenho uma irmã, a do meio, ela começou a rir, falou: a Raquel é engraçada até no momento de dor. Eu falei: não, porque vai ser assim, minha mãe de pé e eu com a cara torta, com derrame facial, de nervoso. Porque ou a gente crê e caminha de fato como alguém que crê, ou então a gente não vai suportar. Eu estava dias dormindo 3 horas, 2 horas por noite, e cochilava um pouquinho, e fazia um barulho no aparelho, eu levantava para ver minha mãe. Vocês sabem, quem já passou por isso sabe como é. E orava e ungia a cabeça e ungia os pés. E você acha como é que é crente? Eu orava o hospital inteiro. Aí por fim, sabe, ó, tem uma menina que a menina é crente, ó, menina do fogo. E eu querendo fazer o crente apaisana, aleluia. Não teve como. Tem o hospital inteiro marchando: sai, morte.
Eu nem era pastora na época. Mas a gente já serve a Deus, já conhece o poder de Deus. E eu fui pro carro dormir e uma amiga bateu no vidro do carro. Raquel, levanta, vai orar. Eu falei, já orei, menina, orei mais do que Billy Graham, tá entendendo? Ela disse, ó, calma, sua mãe não tá mal. Eu falei, é tu que precisa ser internada na camisa de força. Tá mal. Amiga, aquilo que o médico falou, eu falei, filha, camarada estuda 10 anos, depois estuda até morrer. É ou não é? Como é que uma pessoa, irmão, quando o médico fala assim, ó, tem 3 meses de vida, e tem mesmo. Se Deus não intervir, não curar, é real. A pessoa estudou. É ou não é? Eu falei, filha, qual é a tua faculdade? É pedagogia. Eu falei, então fica com as criancinhas, para de se meter. Para de se meter em coisa de sangue, coração. Não, porque, amiga, não está acontecendo. Eu falei, isso não é fé, isso é loucura. Fé é, a despeito do diagnóstico, eu decido ficar com o que Deus disse. Fé não é você fugir da realidade. Fé não é fingir que não está acontecendo. Fé é você olhar e falar, de fato não tem jeito. De fato não tem caminho. De fato aparentemente vai sair um divórcio. De fato o diabo acha que vai morrer na boca de fumo. De fato o diabo acha que vai ser desgraça. Mas a despeito do que o inimigo disse, eu escolho ficar com o que Deus disse. Porque o que o profeta está dizendo para o povo é, não tem caminho, Deus vai colocar. É ou não é? Eis que porém um caminho no deserto. Não tem. Olha para quem está do teu lado e fala para ela, você está entendendo o que Deus está falando? Fala para ela, Deus sabe que se você se basear pela humanidade e realidade, não tem jeito. Fala, mas Ele é especialista em colocar chão debaixo dos teus pés. Fala, é Ele quem vai te fazer andar. É Ele quem vai te fazer romper. É Ele quem vai te fazer avançar. Eis que porém um caminho no deserto. Oh Deus. E rios em terra seca. Presta atenção. O Salmo 126 é um salmo que eu amo e eu termino agora. O salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que é o Neguebe, Raquel? É um deserto que fica ao sul de Israel. E acontece um fenômeno, porque ele não é um deserto composto por areia. Ele é um deserto composto por pedras, por rochas. Ei, quando chove no Neguebe, acontece um efeito cascata. Alguém aqui já foi em cachoeira? Alguém já teve livramento de morte na cachoeira? Eu já tive vários, Deus é fiel. Um dia eu estava numa cachoeira após um batismo e eu vi um corpo boiando, era da minha irmã, ela desmaiou e a correnteza estava levando. Eu falo para ela, tu tinha que me agradecer todos os dias, porque fui eu que fui atrás de buscar. A água muito gelada, ela teve choque. Eu falo para ela, Mirinha, você tinha que me dar um salário de gratidão todo mês. Olha aqui. Deserto, o máximo que você reconhece de água no deserto é o que chamam de oásis. É quando chove e em algumas crateras enche de água, não é assim? E é daquela água ou de algum poço que os camelos bebem, se fortalecem. Só que o que o salmista fala no Salmo 126 não é de um oásis, é de uma cachoeira. Ele diz assim: restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes no Neguebe. O salmista está dizendo para Deus o seguinte: eu não quero que o Senhor faça na nossa vida o normal, porque água, oásis em deserto é normal. Agora cachoeira e rio é sobrenatural. Tem alguém comigo nessa conferência? Eu estou sozinha? Tem? Segura a mão dela, não segura com preguiça, segura com autoridade. Fala para ela, 2025 não é o ano de coisas normais, não é o ano do básico, é o ano do sobrenatural. Sobrenatural.
sobrenatural. Eu profetizo que no tempo de aceleração, as coisas normais não farão parte mais do teu vocabulário. Você vai dizer assim para tua amiga: tu não tem noção do sobrenatural que Deus fez. Tu não tem noção da aceleração que Deus trouxe. Tu não tem noção. Alguém crê comigo? Alguém crê comigo? No tempo de aceleração, você viverá. Oh, aleluia. Se eu fosse você, levantava as duas mãos para receber milagres em áreas totalmente improváveis. Oh, aleluia, aleluia. O que ninguém viveu, você vai viver. O que ninguém na tua casa ainda experimentou, você vai experimentar. O que ninguém à tua volta, eu queria que você levantasse a mão com ânimo. O que ninguém à tua volta ainda testemunhou, você vai testemunhar. Alguém crê nisso? Alguém crê nisso? Fica de pé comigo no teu lugar.